Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. Bom, vamos a um noticiário internacional que vem da Europa pela intervenção de Ulisses Neto. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Josival. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui na Inglaterra segue muito frio, neve causando transtornos ainda, muito gelo. Hoje 1 grau negativo aqui em Londres, nesse momento na capital britânica, mas o destaque mesmo vem da União Europeia, que respondeu ontem de forma muito contundente a uma manifestação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele pediu que o bloco fizesse o mesmo que os Estados Unidos fizeram e reconhecesse Jerusalém como a capital do país. O Benjamin Netanyahu esteve na capital Bruxelas, a capital da Europa, né, lá na Bélgica, onde fica a sede da União Europeia, e por isso ele aproveitou a oportunidade para fazer essa manifestação. E a resposta foi muito forte, porque os europeus disseram que não existe a menor possibilidade disso acontecer no futuro próximo. O raciocínio do Benjamin Netanyahu é o seguinte: ele acha que, na verdade, ao contrário do que todo mundo está dizendo, que, na verdade, reconhecer Jerusalém como capital de Israel ajuda no processo de paz, porque ele é só apenas reconhecer a realidade, porque, de fato, Jerusalém é a capital israelense. Na prática, o governo todo está montado por ali, a ocupação é cada vez maior, e por isso o Benjamin Netanyahu sustenta que é só reconhecer a realidade. É um raciocínio torto, porque essa capital, do jeito que ela está montada hoje, né, de acordo com o governo israelense, só existe depois de uma guerra, depois da Guerra dos 6 Dias, e é uma capital que nenhum país reconhece, a não ser os Estados Unidos, e que a ONU considera ilegal. Inclusive, a ocupação de Jerusalém Oriental, que é reivindicada pelos árabes, e também de outras partes dentro mesmo da Cisjordânia, né? Tudo isso é considerado como ilegal, e a União Europeia acredita que a postura dos Estados Unidos foi muito precipitada. Houve uma manifestação dos principais líderes aqui do continente a respeito disso, e ontem, inclusive, o ministro do Exterior francês chegou a dizer que o bloco europeu não vai dar uma carta branca para o processo de paz que os Estados Unidos pretendem fazer, porque esse plano ele é desconhecido. Ninguém sabe o que o Donald Trump tem de projeto para o Oriente Médio. O problema principal, para a gente finalizar, é que não existe nenhum plano de paz em curso. As negociações elas estão interrompidas, e depois dessa decisão americana a situação ficou ainda mais delicada, só que na prática a União Europeia é cobrada para ter uma intervenção mais efetiva nessa questão e tentar ajudar que as negociações sejam retomadas, Josival. Ulisses, na manhã, no seu primeiro boletim, se eu ouvi direito, eu estava até de passagem pelo radinho meu, lá em casa, você falou que alguém da Palestina está pedindo que também seja declarado Jerusalém como capital da Palestina. Isso, exatamente, Josival. O presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, que inclusive vai ter uma reunião com a União Europeia no mês que vem, para tentar fazer mais pressão aqui ao bloco europeu. Ele vai ter um encontro amanhã com os líderes da Organização de Cooperação Islâmica, que reúne mais de 60 países muçulmanos, né, de maioria muçulmana, e o que ele quer é que essa organização e os seus representantes deem uma resposta para os Estados Unidos e que reconheçam que Jerusalém é a capital da Palestina. Vários países já reconheceram o Estado palestino, inclusive o Brasil, e ele quer que, então, seja feita essa reação como um troco, né, para o que foi feito pelos americanos. Mas é claro que isso também é uma decisão bem delicada e não se sabe se vai ocorrer ou não. Ele pressiona principalmente a Turquia, que é um dos países que teve uma resposta mais veemente à decisão dos Estados Unidos nos últimos dias. É porque a Turquia, quando era o Império Turco-Otomano, não a Turquia moderna, mas do Império Turco-Otomano, dominou a região também durante séculos e séculos e séculos. Agora, tem a resolução 242 da ONU de 1967, que é a questão central, que é da guerra, justamente em novembro, né? Que se refere à Guerra dos 6 Dias, e a questão de Jerusalém é discutida na resolução 242. É inadmissível ela ser a capital de Israel, é inadmissível, assim como é inadmissível no momento ser a capital da Palestina, né? Então, a grande questão é essa. Olha o rolo criado por um irresponsável, né? Que está criando uma situação de tensão, porque em certos momentos, quando os Estados Unidos mediou a negociação entre Israel e Egito, por exemplo,
os Estados Unidos não estava claramente ao lado por exemplo, de Israel. Tinha uma ligação histórica com Israel, mas buscou uma mediação na época do Menachem Begin e o Anwar al-Sadat e tal. Então, buscou-se um acordo. Em outros momentos, durante a presidência Clinton, também buscou-se um tipo de acordo, né? Agora, de uma irresponsabilidade absoluta, que os Estados Unidos perdem a capacidade moral de ser o elemento que facilita a negociação entre as partes. Em suma, em resumo, a tensão vai aumentar, pode ter uma nova intifada, atentados terroristas pelo mundo, isso para as pessoas entenderem o que é ser irresponsável numa área de enorme tensão. Quer dizer, tudo que vai acontecer, os atentados terroristas, eles têm uma razão de ser, a decisão do presidente norte-americano. Só para concluir, Joseval, rapidinho, o Hezbollah ontem até chegou a fazer uma manifestação nesse sentido que o professor Vila falou, também dos ânimos tão acirrados. O Hezbollah disse que agora que a situação na Síria já está mais definida, porque o grupo atuava ali, é responsável por vários ataques também a Israel e a instabilidade toda no Líbano, o Hezbollah prometeu que agora vai se focar nessa questão também para reagir e defender os interesses da Palestina. Então imaginem a confusão, como não deve aumentar nos próximos dias. Quer dizer que o tempo está quente na Europa ou está frio? Josevaldo, o aspecto político, viu, realmente segue muito quente, mas o frio tá pesado por aqui. Londres não está acostumada com temperaturas tão baixas, não. Um abraço, Luiz. Um abraço, até mais.